E aí, minha ilustre e dedicada congregação de arquivistas da grande era dos piratas. Sejam bem-vindos à análise definitiva, a versão estendida e comentada dos eventos que se seguiram à libertação de Wano. Um período em que o mundo, que mal havia processado a queda de dois deuses do mar, foi lançado em uma espiral de caos, revolução e novas proclamações de poder. Aqui é o seu narrador de confiança, pronto para dissecar a chegada de uma justiça fanática, a decisão calculada e de longo prazo de um Yonkou lendário, e a ascensão meteórica de um novo ícone global da rebelião. Esqueçam um resumo superficial. Hoje, faremos uma imersão completa, uma crônica que captura cada nuance da tempestade perfeita que se forma no horizonte. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição. Apenas a mais pura, detalhada e imersiva narrativa dos fatos. E se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? Nossa história começa no cume do poder, na sala silenciosa e opressiva do castelo de Pangea, em Marijoa. Mas o silêncio foi quebrado por gritos. O Gorosei Topman Warkuri, um dos 5 homens que governam o mundo, estava em um estado de fúria burocrática. Ele esbravejava com um oficial da marinha segurando uma cópia do jornal do dia. A ordem era clara e desesperada. Parem as prensas, reimprimam tudo, troquem esta imagem e pelo amor dos céus removam a letra D, do nome dele. A foto em questão era a de Luffy em sua forma de Gear 5, uma imagem do deus do sol Nika, que o governo mundial tentou apagar da história por 800 anos. O pobre oficial, tremendo, explicou a impossibilidade da tarefa. A foto havia sido enviada diretamente pelo agente da CP0 Guernica de Wano, momentos antes de seu desaparecimento. E a gráfica, convenientemente, não estava mais atendendo às chamadas. Enquanto o ancião gritava ordens para cessar a distribuição, a cena corta para o ninho de um pássaro muito bem informado. Big News Morgans, o magnata da mídia, gargalhava com uma cópia da notícia em suas mãos. Para ele, aquilo não era um erro. Era um furo jornalístico, a maior história de sua carreira. Com um brilho maníaco em seus olhos, ele declarou que era seu dever espalhar aquela notícia emocionante para todos os cantos do globo. Ele também revelou que a comunicação da CP0 em Wano foi cortada logo após o encontro com o navio da Big Mom, o que significava que nem mesmo o governo mundial sabia a extensão completa do que havia acontecido. A censura falhou. A notícia explodiu pelo mundo como uma bomba. 2 imperadores, Kaido e Big Mom, haviam caído. E os nomes dos responsáveis estavam em todas as bocas. Monkey D. Luffy, Eustace Capitão Kidd e Trafalgar D. Waterloo. Suas novas recompensas eram um testamento de sua ameaça. Um valor astronômico e igualitário de 3 bilhões de berries para cada um. Nas ruínas de Wano, as tripulações de Kidd e Law reagiram com choque. Apu, sempre farejando uma oportunidade, questionou Kidd sobre seus próximos passos. Killer, o braço direito de Kidd, observou seu capitão com um olhar de quem já sabia a resposta, enquanto o resto da tripulação explodia em comemoração. Law, por outro lado, com seu semblante sério, apenas murmurou para si mesmo que a situação havia se tornado extremamente complicada. A aliança havia cumprido seu propósito, e agora eles eram rivais novamente. Enquanto o mundo exterior fervia em Wano, a celebração começava. Na cozinha do castelo da capital das flores, o banquete da vitória estava sendo preparado. Jinbe, em um raro momento de tranquilidade, bebia saquê, contemplando silenciosamente a jornada que os trouxe até ali. No salão principal, a festa já estava a todo vapor. Luffy, Yamato e Chopper lideravam o ataque à comida, enquanto Brook, em um palco improvisado, tocava ao violino a melodia Princesa da Lua, a canção de Hiyori, enchendo o ar com uma mistura de alegria e nostalgia. Em um gesto de humildade surpreendente, Luffy pediu a Momonosuke que não revelasse sua identidade, pois a ideia de ser chamado de herói o deixava desconfortável. Assim, a lenda se espalhou por Wano. O homem que derrotou Kaido não era um pirata, mas sim uma reencarnação do guerreiro da libertação, Joy Boy. Mas nos recessos silenciosos do castelo, um segredo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. Nico Robin, em sua busca incansável por conhecimento, explorava os porões. Lá, ela encontrou Tenguyama Hitetsu e sua peculiar coleção de bonecas Kokeshi. Ela o questionou sobre o hobby, e ele revelou que aquele porão, antes seu ateliê secreto, tornou-se sua prisão por anos. E ele mostrou o porquê de ter sido aprisionado ali. No fundo da sala, escondido, estava um poneglyph. Robin, intrigada, o pressionou, lembrando que ele era um ferreiro. Hitetsu admitiu que a forja era apenas um passatempo para aliviar o fardo de governar. E com essa confissão, ele removeu sua máscara Tengu. O rosto por baixo não era de um ferreiro, mas de Kozuki Sukiyaki, o pai de Oden, o shogun que todos em Wano acreditavam ter morrido há décadas. O choque de Robin foi imenso. Ela perguntou se Momonosuke sabia. Sukiyaki, com o peso da vergonha em sua voz, disse que não, e que não pretendia contar. Ele se sentia culpado por ter permitido que Orochi e Kaido destruíssem o país que ele deveria proteger. Ele confessou que, ao escapar da prisão e ver a devastação de Wano, seu primeiro instinto foi cometer seppuku. Robin, no entanto, o interrompeu. Ela não estava interessada em seu arrependimento. Ela estava interessada no poneglyph. Ela revelou o que leu em Alabasta. Que a arma ancestral, Pluton, estava adormecida em algum lugar de Wano.
Ela olhou nos olhos do ex-shogun e fez a pergunta de 1 bilhão de berries. Sukiyaki, com um olhar grave, confirmou a lenda. Pluton estava, de fato, em Wano, dormindo nas profundezas sob a terra sagrada. Longe da festa e dos segredos, na antiga mina de prisioneiros em Udon, a justiça do governo mundial chegava de forma aterrorizante. O almirante Ryokugyu, cujo nome real é Aramaki, havia chegado ao Wano. E sua primeira parada foi para limpar a prisão. Em uma demonstração de poder assustadora, ele subjugou sozinho todos os piratas das feras remanescentes, incluindo as todo-poderosas calamidades King e Queen. Vimos a natureza de sua Akuma no Mi. Ele podia gerar e controlar plantas de seu corpo. Seus dedos se transformaram em vinhas e raízes afiadas, que perfuraram os corpos de seus inimigos e drenaram seus fluidos vitais, deixando-os como cascas secas e mumificadas. Após sua colheita, Ryokugyu contatou a marinha, ordenando que um navio de guerra viesse buscá-lo e, crucialmente, instruindo-os a não informar o almirante de frota Sakazuki sobre suas ações. Desligando o Dendenmushi, ele revelou suas verdadeiras motivações. Ele era um fervoroso adepto da justiça absoluta de Sakazuki, um verdadeiro cão raivoso que buscava a aprovação de seu superior. E ele acreditava que o presente perfeito para ganhar esse respeito seria a cabeça de Monkey D. Luffy. De volta à festa, Luffy, em um raro momento de solenidade, fez um brinde à grande aliança e à vitória de Wano. Sua celebração foi interrompida pela chegada abrupta de Eustace Kid. Com fogo nos olhos, Kid declarou que não estava ali para festejar, mas para matar Luffy. A resposta de Luffy? Ele simplesmente agarrou Kid em um abraço de borracha e o arrastou para o meio da festa, forçando-o a beber e comer. Por um breve e hilário momento, a rivalidade foi esquecida em meio à celebração. Mas Kid, sempre intenso, conseguiu se libertar. Ele reafirmou sua intenção de matar Luffy, mas antes, ele compartilhou a notícia que estava queimando o mundo. O jornal havia nomeado os novos imperadores do mar. A lista começou de forma previsível. Cabelo Vermelho, Shanks. Barba Negra, Teach. E, para o orgulho e surpresa de seus amigos, o próprio Chapéu de Palha Luffy. Mas o quarto nome foi uma reviravolta tão absurda, tão comicamente impensável, que desafiou toda a lógica. O quarto e último imperador do mar era Palhaço Estrela Buggy. Enquanto a festa em Wano tentava processar a piada cósmica que era a ascensão de Buggy, Ryokugyu se aproximava da capital das flores. O som da celebração chegava aos seus ouvidos, mas seu rosto era uma máscara de desprezo. Ele murmurou que não estava em clima de festa, não com o mundo em chamas. A sombra da marinha, na forma de um de seus mais fanáticos e poderosos almirantes, estava prestes a cair sobre a celebração da liberdade, provando que em One Piece, a paz é apenas o breve intervalo entre uma tempestade e a próxima. Nossa história começa com uma caminhada deliberada e sinistra através dos campos verdejantes de Wano. O almirante Ryokugyu, uma força da natureza encapsulada em um uniforme da marinha, avançava em direção à capital das flores. O som distante da celebração, em vez de acalmá-lo, parecia alimentar seu desprezo. Em seus pensamentos, ele articulava sua filosofia distorcida, refletindo sobre como a habilidade de inspirar outros, a própria essência do Haki do Rei, era uma anomalia perigosa, uma desordem que precisava ser erradicada pela força esmagadora da hierarquia e da ordem absoluta. Sua jornada filosófica, no entanto, foi fisicamente barrada por uma muralha de lendas vivas. Os 9 bainhas vermelhas, seus corpos um mosaico de bandagens e cicatrizes da guerra, mas seus espíritos forjados em 2 décadas de resistência inabalável, postaram-se em seu caminho. Ryokugyu, com a arrogância de quem se considera o braço direito dos deuses, dispensou-os com um gesto, como se afugentasse moscas. A identificação foi instantânea e mútua. Um uniforme da marinha, em Wano, naquele momento, significava um inimigo de seu salvador, Luffy. A batalha que se seguiu não foi um confronto, foi uma demonstração de poder unilateral. Ryokugyu revelou a terrível e avassaladora capacidade de sua Mori Mori no Mi, uma fruta do tipo Logia, que o transformava em uma floresta senciente e carnívora. Raízes grossas como píeres e vinhas farpadas como arame brotaram de seu corpo, envolvendo, perfurando e drenando a força vital dos heróis de Wano com uma facilidade humilhante. E enquanto os subjugava, ele pregava seu evangelho de opressão. Ele declarou a divindade intocável dos dragões celestiais e a nulidade de nações não afiliadas como Wano, afirmando que seus habitantes não possuíam direitos humanos básicos e poderiam ser tratados como animais. Ele defendia a discriminação e a opressão como os pilares necessários para a estabilidade mundial, uma paz mantida através do medo e da submissão. E com uma frieza que só os verdadeiros fanáticos conseguem exibir, ele anunciou sua intenção. Ele marcharia sobre a capital e mataria quantos civis fossem necessários para arrastar a cabeça de Luffy para fora de seu esconderijo. Pois, em sua visão de mundo, o genocídio de um povo inferior não era um crime, era um serviço de limpeza. A brutalidade foi interrompida por um golpe que soou como um trovão. Yamato, movido por uma fúria pura e justa, desceu sobre o almirante, e com um golpe devastador de seu kanabo, enterrou a cabeça de Ryokugyu no chão. Com a voz carregada de nojo, Yamato declarou que a liberdade recém-conquistada de Wano não seria manchada por aquela filosofia doentia. Ryokugyu, regenerando-se com a resiliência de um Logia, ficou mais intrigado do que irritado. A autoapresentação de Yamato como filho de Kaido adicionou uma camada de complexidade que ele não esperava. E então, Momonosuke chegou. Em sua imponente forma de dragão, ele sobrevoou a cena, elogiando a bravura de Yamato.
Em um ato de coragem que superava em muito sua força real, ele tentou replicar o bolo Breath de Kaido, mas apenas uma lufada de fumaça patética saiu de sua boca. A falha, no entanto, não o deteve. Ele avançou e mordeu o almirante, um ato simbólico, mas profundamente significativo, de desafio. Ryokugyu, irritado com a persistência, o imobilizou com suas vinhas. Mas quando Yamato se preparou para intervir, Momonosuke, em seu primeiro grande ato de comando como Shogun, gritou para que ele se afastasse. Aquela era sua responsabilidade. Ele, Kozuki Momonosuke, protegeria seu povo. Enquanto uma nova batalha se desenhava em Wano, em águas mais calmas, uma conversa de importância monumental acontecia no convés do Red Force. A tripulação dos piratas do Ruivo, ansiosa, sugeria ao seu capitão, Shanks, que aproveitassem a proximidade para um reencontro histórico com Luffy, agora um companheiro imperador. Mas Shanks estava em outro mundo, seu olhar perdido em um oceano de memórias. Ele se lembrou da última vez que viu Kozuki Oden, um homem vibrante e maior que a vida. Lembrou-se de Momonosuke e Hiyori como crianças pequenas a bordo do navio de Roger. Ele olhou para o novo cartaz de procurado de Luffy, a imagem do Gear 5 sorrindo com uma liberdade contagiante, e a memória do sacrifício de seu braço esquerdo para apostar no futuro daquele menino voltou com uma clareza avassaladora. Após sua longa e silenciosa reflexão, ele se virou para sua tripulação e sua decisão pegou a todos de surpresa. Ele não iria ver Luffy. Não ainda. Ele citou o incidente Bartolomeu. O ato do fã fanático de queimar sua bandeira em um de seus territórios era mais do que uma brincadeira. Era uma quebra do equilíbrio, um desrespeito à ordem que ele, como imperador, ajudou a manter por anos. Essa afronta, por menor que parecesse, precisava ser tratada para reafirmar sua autoridade. Mas a decisão de não encontrar Luffy não era um adiamento. Era uma declaração de intenções. Era o fim de sua postura passiva. Ele se virou para Ben Beckman, seu imediato, o cérebro por trás de sua força, e com uma seriedade que não era vista há muito tempo, ele deu a ordem. A era de observar, de manter o equilíbrio, de esperar pelo momento certo, havia acabado. Estava na hora de fazerem seu movimento. Estava na hora de irem reivindicar o One Piece. O imperador mais enigmático, o guardião silencioso da nova era, estava finalmente entrando na corrida final pelo trono do Rei dos Piratas, e o mundo inteiro sentiria o impacto de sua decisão. Enquanto Shanks redefinia seu lugar no jogo, no quartel-general da Marinha, o almirante de frota Sakazuki era confrontado com a dura realidade de um mundo em colapso. Ele era informado sobre a ascensão imparável e a influência global do exército revolucionário, lamentando a falta de recursos para combater uma guerra que se espalhava como um incêndio florestal. E foi o chefe de assuntos criminais, Kuruma, quem trouxe as notícias que eram o epicentro do terremoto. Os eventos do Leveling. Sabo, o chefe de Estado-Maior, o irmão de Luffy, havia se tornado uma lenda, um ícone global da noite para o dia. A acusação oficial que o governo mundial espalhou foi o assassinato de Nefertari Cobra, o amado rei de Alabasta, e, crucialmente, um descendente de uma das 20 famílias fundadoras. A morte de um criador nas mãos de um revolucionário era um golpe simbólico e devastador para a autoridade dos dragões celestiais. Mas não parou por aí. Antes do suposto assassinato, os comandantes revolucionários haviam invadido a Terra Sagrada, destruindo o casco do dragão que atravessa os céus, o símbolo máximo da nobreza mundial. E, em um ato de audácia que beirava o suicídio, eles conseguiram resgatar Bartholomew Kuma de seus torturadores, bem debaixo dos narizes de 2 almirantes. Sakazuki, em sua fúria vulcânica, se recusava a aceitar qualquer desculpa pela humilhação. O mistério se aprofundava com o desaparecimento da princesa Vivi. O caso da tentativa de assassinato de St. Charles foi convenientemente resolvido internamente, com a intervenção dos misteriosos Cavaleiros de Deus. Mas todas as linhas de investigação, todas as chamas da rebelião, levavam de volta a um nome: Sabo. Seu nome se tornou um grito de guerra. As chamas da rebelião de Sabo inspiraram levantes em 8 nações diferentes. Ele não era mais apenas o número 2 do exército revolucionário. Ele era o Imperador da Chama, uma figura quase messiânica para os oprimidos, cuja influência, dizia-se, agora rivalizava e talvez até superasse a do próprio Dragon. Kizaru, com sua habitual calma irônica, destacou a situação surreal. O mundo estava sendo virado de cabeça para baixo pelos 2 filhos de Dragon, um se tornando o maior inimigo do governo, o outro, um imperador dos piratas. Sakazuki, sentindo o peso de liderar a marinha na era mais volátil da história, reafirmou sua posição. Sua justiça absoluta não se curvaria. Ele prometeu uma resposta esmagadora e total ao exército revolucionário. A Guerra Fria entre as maiores potências do mundo estava prestes a se tornar muito, muito quente. O tabuleiro estava montado para a batalha final, e as peças estavam se movendo mais rápido do que qualquer um poderia prever. One Piece. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.